Já estamos de volta para falar sobre política. E claro, Paulo Roberto está por aqui para a gente falar, traçar as novidades, trazer as novidades, né, Paulo? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Está tudo sob controle. Uma informação que não tem nada a ver com a nossa política, mas é de interesse mundial. O brasileiro Danilo Cavalcante foi preso na manhã de hoje pela polícia da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Vai cumprir a sua pena agora de prisão perpétua. E ali foi uma caça, né? Que coisa, né? 14 dias, 2 semanas de caçada. História que... Muita gente pensando que ele ia ser abatido, ia ser morto, mas foi recolhido com vida, apresentado como troféu pela polícia norte-americana. Aqui no Brasil tem uma coisa de bandido, não pode ser mostrado. Lá eles mostram. E o policial ainda chegou e rasgou a camisa, a roupa com a qual ele estava para dizer, tá aqui, agora você vai cumprir a pena pelo crime que cometeu. É outra história. Hoje é dia 13, talvez tenha sido esse dia de azar lá para o Danilo Cavalcante, mas é o que a gente chama de quarta-feira de fogo na política brasileira e no que diz respeito também ao poder judiciário. O Supremo começou a julgar aqueles 4 brasileiros que participaram dos atos do 8 de janeiro, os 4 primeiros, demorado. Eu acompanhei boa parte do início do julgamento, porque teve a apresentação do voto do relator Alexandre de Moraes, depois o corregedor, o Nunes Marques, corroborou em gênero, número e grau. A palavra foi passada ao representante da PGR, da Procuradoria-Geral da República, Ministério Público. A votação nem começou até eu entrar aqui no estúdio. Mas, pelo jeito, pelo desenrolar, pelo que estão apresentando, a punição vai ser dura, a punição vai ser severa. Então, nós estamos hoje de olho na TV Câmara e na TV Justiça, porque a Câmara dos Deputados se debruça sobre 2 temas. O tema das apostas esportivas e o tema da mini-reforma eleitoral, que tem que ser aprovada, votada até o dia 6 de outubro, para vigir na eleição do ano que vem. Então, hoje, taxação de apostas esportivas para destravar a pauta e analisar a mini-reforma eleitoral. É assunto que não acaba mais. Agora, se nós, em 2022, se nós, no ano passado, disséssemos aqui que haveria um dia no Planalto Central, posse de ministros, sem aquela solenidade tradicional e de que tudo seria feito a portas fechadas, você aí talvez não acreditasse e nem o senhor, professor Anchieta Araújo. É o que está ocorrendo hoje. Exatamente. Posses de André Fufuca e do nosso simpático Silvinho, a portas fechadas dentro do gabinete. Quando muito, Lula vai fazer uma foto com eles. É estranho, né, rapaz? Muito estranho. Muito estranho. Muito estranho. Mas a verdade é que isso está ocorrendo, cabe a nós aqui registrar e fazer a ressalva, porque não é comum. E a partir de agora, da posse desses 2 ministros, o que é que vai ocorrer? Olhos para a Caixa Econômica Federal, que tem 27 superintendências e 12 vice-presidências, e olhos também para a FUNASA, que deve vir por aí turbinada para ser entregue ao Centrão. Porque, afinal das contas, ninguém é de ferro. Não é assim? É isso aí. É o Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro recupera-se das cirurgias a que foi submetido em São Paulo. Recebeu, inclusive, alguns jornalistas ontem lá no hospital, entre eles a Mônica Bergamo, da Folha, conversou também com o pessoal de outras redes de televisão, e até umas fotografias que foram postadas. Primeiro, ele ainda sob os cuidados médicos, e depois o presidente Bolsonaro com a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele, dizendo que todo mundo está bem no hospital. A recuperação, o pós-operatório, tranquilo. Só para que você de casa tenha conhecimento, vamos mostrar os compromissos do presidente Lula para hoje. Vamos. Tem uns compromissos aqui que a gente vai exibir na tela para que as pessoas de casa possam acompanhar. O Guto tocou aí. Vários ministros sendo reunidos hoje pelo presidente desde as 9 horas da manhã, tá aí Minas e Energia, Alexandre Silveira, Jader Filho, Rui Costa, muitas coisas ocorrendo e o presidente Lula querendo afinar o discurso. Depois ele se reuniu com o Márcio França, que deixou um ministério e vai assumir o outro, e os 2 que estão assumindo, né? O Márcio França vai assumir aquela pasta da micro e pequena empresa, alguma coisa assim. O presidente, o diretor-geral da empresa aérea Latam, o Jérôme Cardier, é recebido agora pelo presidente da República, que por volta das 3 da tarde reúne-se com outros ministros, Fernando Haddad da Fazenda, Rui Costa da Casa Civil, Luiz Marinho,
E com Rita Serrano, que está se despedindo será que essa aí vai ser da bilhete Caixa aí? Econômica Federal. Todo mundo já sabe. E um pouco mais tarde, Lula vai encerrar os compromissos oficiais, recebendo o Prêmio Nobel de Economia e professor Joseph Stiglitz. Sim. São os compromissos oficiais de hoje do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que está pensando em comprar um novo avião para a presidência da República ou em reformar um dos 2 aviões comprados das Azul Linhas Aéreas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula tem reclamado que precisa fazer muitas escalas, os aviões não têm grande autonomia e a possibilidade da compra de um avião novo, que faria viagens intercontinentais sem precisar reabastecer, ou de fazer adaptações num desses aviões aí, porque precisa ter melhores acomodações para o casal real e o pessoal está reclamando dessas viagens longas que Lula precisa fazer. É isso aí. Plano local. Não deve ainda começar a Terceira Guerra Mundial, como a gente está dizendo aqui. Mas uma entrevista dada segunda-feira à noite em João Pessoa, pelo senador veneziano Vital do Rego, fez com que a senadora colega dele, Daniela Ribeiro, desse uma resposta ontem. Para usar um termo que muita gente usa, para contextualizar a situação, você vai tomar conhecimento agora do que disse veneziano Vital do Rego nessa entrevista segunda-feira à noite em João Pessoa. Vamos lá. Construindo. E quando eu vou visitar a BR-230, o que é que isso incomoda ela? Mas eu tenho certeza que não incomoda aos milhares e milhares de campinenses e paraibanos que se servirão de uma obra que teve a nossa participação decisiva, porque os 128 milhões que nós conseguimos não foi senão por uma articulação direta mantida com o senador Marcelo Castro, relator geral do orçamento, como também, oficialmente, aqui estão os dois, oficialmente, o pedido que nós fizemos ao senador Marcelo Castro para parte dos recursos aqui da triplicação, 36 milhões de reais. Agora, se eu não puder mencionar aquilo que é fruto do nosso trabalho, bem, se não há por parte dela o que mostrar, por, repito, ineficiência e por incontidos rasgos de outros sentimentos, eu aproveito o nosso mandato, Luiz, primeiro porque o ambiente do Senado é muito importante. Aqueles corredores não servem para mim como passarela. Eu não faço dos corredores o corredor para desfile. Eu utilizo de todos os meios para todo dia procurar saber, veneziano, de que forma você pode produzir mais para o Estado. Veneziano, de que forma você pode produzir mais para defender os interesses dos 223 municípios. Independente... Eu não faço daqueles corredores passarela para desfile. O senador veneziano Vital do Rego, que é o vice-presidente da Casa Congressual, disse que a senadora desfila pelos corredores do Congresso Nacional. Daniela Ribeiro não gostou nada disso e aproveitou ontem a presença de 2 ministros do governo Lula em João Pessoa, no Espaço Cultural, na solenidade de lançamento das obras do PAC, para dar o seguinte recado, olhando no olho do senador veneziano Vital do Rego. Mesmo sendo veneziano, oposição como somos, de forma muito clara, mas que tenhamos o respeito necessário para trabalharmos pela Paraíba, cada um ao seu modo, mas acima de tudo, sem jogar baixo. Eu tenho que usar essa palavra aqui, porque muitas vezes, lamentavelmente, as coisas acontecem dessa forma. E eu acho que essa não é a boa política. A boa política é campanha, período eleitoral é período eleitoral. Mas esse momento ele passa. E trabalhar pelo Estado é aquilo que se diz que é a boa política. E efetivamente é. Então, eu quero dizer que, além de cumprimentá-lo, desejá-lo boa sorte sempre na condução da vice-presidência do Senado Federal. E lá somos colegas, sentamos juntos e conversamos muitas vezes de forma amigavelmente. Que na Paraíba possa ser assim, na medida do possível. A briga paroquial tomando contornos nacionais e uma das suas etapas sendo feitas aí na frente de 2 ministros. Por essas e por outras é que muitas vezes, sobretudo nos governos Lula e Dilma, marcavam vinda do presidente da República aqui à Paraíba e essa visita era cancelada porque um grupo pedia para o presidente ou a presidente visitar a Paraíba, o outro ia por trás e não vá. Aí, para evitar a briga, ninguém vinha. Agora, francamente, nós conhecemos o veneziano, sabemos da sua inteligência, da sua capacidade, da sua fleuma. É um cidadão educado que trata todo mundo bem. Conhecemos também a senadora Daniela desde quando vereadora em Campina Grande, mas
É isso que a Paraíba espera de 2 senadores da República que ocupam cargos importantes. Veneziano é o vice-presidente, Daniela é presidente da Comissão Mista de Orçamento. São cargos importantes da República. 2 nomes com visibilidade nacional hoje. Nacional. Mas cabe a nós apenas registrar e a você de casa que nos acompanha, que nos assiste, fazer aí o julgamento, ver se estão certos, se estão errados, se alguém tem razão ou não tem, e naturalmente que exprimir esse seu conceito quando houver oportunidade na urna eletrônica. É isso. Boca maldita de hoje. Vamos embora. Pergunta do Calçadão da Cardoso Vieira. Tem vaga para Nilvan Ferreira ser candidato no Partido Liberal? Diz que tem de vereador, né? Meu amigo. A resposta foi dada pelo filho do presidente estadual da legenda, o deputado estadual Caio Roberto, que é filho do deputado Wellington Roberto. Os repórteres, lá na solenidade de ontem do Espaço Cultural, perguntaram: deputado, tem vaga para Nilvan ser candidato? Ele disse: tem, de vereador. Lá na capital tem muita vaga. Agora cá para nós, é desonra você ser vereador em João Pessoa? Não, agora para quem? Agora, Nilvan nunca ocupou cargo público, nunca. Candidatou-se, nunca. O que é que mal tem você ser vereador? Se eu fosse Nilvan Ferreira, eu me candidataria a vereador para mostrar que tenho votos. Talvez tivesse mais votos do que outras pessoas do partido com pretensão a outros cargos. Porque o Wilson Braga, que foi governador do estado, um dia candidatou-se a vereador, se elegeu e foi presidente da Câmara. E aqui para nós, ser vereador de João Pessoa não é ruim não, viu? De jeito nenhum. É ruim não, viu? Então a resposta foi dada. Se o Nilvan quiser se candidatar pelo Partido Liberal, tem vaga. Se eu fosse ele, eu toparia. Pois meu amigo. Ele só quer começar Mas parece que ele não gostou muito, não. Parece que ele não gostou muito, não, da ideia, viu? É isso, Anchieta. Então é isso aí, Paulo. Então até amanhã, né? Até amanhã. Bem, agora vamos a Brasília saber outras novidades da capital federal com Napoleão de